Olá, irmãos e irmãs! Hoje é segunda-feira, 7 de julho, e seguimos com o nosso estudo sobre o chamado de Moisés. Pastor Israel, hoje o texto nos revela algo especial. Quem era esse anjo do Senhor que apareceu na sarça? Olá, Débora, e olá a todos que estão acompanhando com a Bíblia aberta e o coração disposto. A expressão anjo do Senhor pode confundir, mas no Antigo Testamento, em vários momentos, esse anjo é, na verdade, o próprio Deus, mais especificamente, Jesus antes de sua encarnação. Ele é o mensageiro por excelência, aquele que fala em nome do Pai. Várias passagens nos permitem entender que a figura do anjo do Senhor era um ser divino, não meramente um anjo comum. Por exemplo, Gênesis 16, de 7 a 13. O anjo do Senhor aparece a Agar. No verso 10, ele promete multiplicar grandemente a sua descendência, algo que só Deus poderia fazer. No verso 13, Agar diz: Tu és o Deus que vê, reconhecendo que falava com Deus. Gênesis 22, de 11 a 18. O anjo do Senhor detém Abraão, e no verso 12 diz: Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. No verso 15 em diante, o anjo continua a falar como se fosse o próprio Senhor, reafirmando a promessa feita a Abraão. Não há distinção entre Deus e o anjo. Êxodo 3, de 2 a 6. O anjo do Senhor aparece na sarça ardente, mas o texto logo diz que Deus chamou Moisés do meio da sarça. Moisés se aproxima e ouve: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não era apenas um mensageiro, era o próprio Deus falando. Juízes 6, de 11 a 24. O anjo do Senhor aparece a Gideão. Depois da conversa, Gideão diz: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Verso 22. E o Senhor lhe responde: Paz seja contigo, não morrerás. Ver o anjo comum não causava temor de morte, mas ver Deus, sim. Ver Êxodo 3, 30 a 20. Juízes 13, de 3 a 22. O anjo do Senhor anuncia o nascimento de Sansão. Depois, Manoá e sua esposa percebem que era Deus, e Manoá diz: Certamente morreremos, pois vimos a Deus. Esses textos mostram que o anjo do Senhor fala como Deus, recebe adoração, promete o que só Deus pode prometer e é temido como o próprio Senhor. Ou seja, esse anjo era muito mais que um mensageiro. Ele era divino, falava como Deus, era reconhecido como Deus e aceitava a adoração, algo que os anjos comuns sempre rejeitam, como vemos em Apocalipse 22, 8 e 9. Isso realmente aponta para Cristo antes de sua encarnação. E foi nesse contexto que Deus disse: Agora vá e eu enviarei a Faraó. E aqui vem uma das perguntas mais humanas e sinceras da Bíblia: Quem sou eu para ir? Moisés se sentiu pequeno, incapaz, talvez até com vergonha do passado. Mas Deus respondeu com algo ainda mais poderoso: Eu estarei contigo. Essa resposta de Deus é maravilhosa, porque quando a gente olha para nós mesmos, sempre vai achar que não é suficiente. Mas quando olhamos para quem está com a gente, tudo muda. E isso nos leva à nossa dica prática de hoje. Em vez de perguntar quem sou eu, pergunte quem está comigo. Anote essa pergunta em algum lugar visível e, quando sentir medo ou incapacidade, lembre-se da resposta de Deus: Eu estarei contigo. Êxodo 3:12. Isso muda tudo, porque o sucesso da missão de Moisés não dependia do currículo dele, mas sim da presença de Deus. O mesmo vale para nós. Quando Deus chama, Ele capacita. O que Ele quer é um coração humilde e disposto. E Moisés demonstrou humildade. Ele reconheceu a sua limitação. E isso é essencial para quem deseja servir a Deus. A arrogância afasta a presença divina, mas a humildade convida o céu a caminhar conosco. Por favor, poderia terminar com uma prece, pastor? Oremos. Pai Santo, obrigado por nos fazer entender que não estamos sós nessa missão. Essa missão é do Senhor, e nós apenas somos instrumento nas suas mãos. Que possamos confiar nessa promessa que o Senhor está sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos ouvintes, amanhã vamos entender melhor o significado do nome de Deus, quando ele disse: Eu sou o que sou.
Esse nome carrega verdades profundas sobre quem é o nosso Senhor. Não perca! Até amanhã e que hoje você se lembre: o que importa não é quem você é, mas com quem você caminha. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe para manter este ministério ativo e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus.